porque a oposição ao governo federal já traçou um plano para que Jair Bolsonaro dispute a eleição presidencial em 2026. Ele voltou. Bolsonaro já está na corrida para 2026 e o Brasil treme. Os aliados de Bolsonaro já estão em ação para garantir que o ex-presidente Jair Bolsonaro volte à corrida presidencial em 2026. Um plano estratégico está sendo costurado no Congresso para reverter a inelegibilidade do ex-presidente. E aí, você acha que eles conseguem? Quais as reais chances de Bolsonaro voltar ao poder? O senador Flávio Bolsonaro abriu o jogo e revelou que, nos bastidores, o projeto está mais vivo do que nunca. E se isso acontecer, o cenário político brasileiro nunca mais será o mesmo. Mas será que o Congresso e o Senado vão realmente aprovar essa jogada? O Brasil está preparado para um novo embate entre direita e esquerda, com Bolsonaro de volta na linha de frente? E mais, qual será o impacto disso nas eleições de 2026? A volta de Bolsonaro é uma questão de tempo, ou estamos diante de uma batalha perdida? Nesse vídeo você vai saber tudo o que está acontecendo e o que está por vir. Mas uma coisa é certa, essa história está longe de acabar. Então fica aí, porque o que vem a seguir vai mudar o jeito como você enxerga a política brasileira. Mas antes, se inscreva no canal e deixe o seu like. O senador Flávio Bolsonaro admitiu que os conservadores trabalham para anistiar o ex-presidente no Congresso e derrubar a sua inelegibilidade decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral no ano passado. Flávio admitiu que está sendo costurada a aprovação da medida tanto na Câmara quanto no Senado e que isso vai refletir direta ou indiretamente em Jair Bolsonaro. Vamos chamar os nossos comentaristas? Você, Mota, é preciso considerar o quê? Quando Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, senador da República, indica que está sendo articulado um plano para aprovar medidas que poderiam reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, fazendo com que ele pudesse disputar a eleição em 2026. Caniato, eu não vejo muita novidade nessa notícia, né? O retorno do presidente Bolsonaro à vida política é esperado por dezenas de milhões de pessoas. Muita gente considera a sua inelegibilidade um absurdo. Ele foi tornado inelegível porque realizou uma reunião. Como eu expliquei ontem, nos Estados Unidos, o direito de votar e de ser votado são direitos sagrados. O direito de ser votado, o direito de ser eleito, você mantém esse direito mesmo que tenha sido condenado por um crime e esteja preso. Os Estados Unidos, veja que exemplo, já tiveram um candidato a presidente da República em 1920 que recebeu 1 milhão de votos enquanto estava preso, cumprindo uma sentença. Foi um ativista socialista chamado Eugene Debs. O recado é muito claro. Pouca coisa é mais importante do que a escolha do povo expressa através do voto. O respeito aos direitos de votar e de ser votado é fundamental para que um país possa se chamar de democracia. Mas no Brasil, caçar mandatos ou tornar as pessoas inelegíveis virou algo banal. É isso, uma articulação no Congresso Nacional, inclusive informação que foi compartilhada para a imprensa pelo senador Flávio Bolsonaro. Parlamentares das duas casas se articulam para aprovar uma anistia que poderia, inclusive, reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. E aí sim, ele poderia disputar o pleito em 2026. Você, Cristiano Beraldo. Renato, eu tenho muita dificuldade de conviver de forma tranquila com esse duplo padrão que se normalizou no Brasil. Se pode ter inúmeras divergências com o ex-presidente Bolsonaro, pode-se ter muitas críticas a coisas feitas no governo Bolsonaro. Eu tenho várias, a gente pode falar sobre isso em algum momento. Agora, vamos analisar o que de fato aconteceu. Foi uma reunião com embaixadores onde
o presidente da República, esqueça o nome, a pessoa física, o presidente da República manifestou ali as suas preocupações com o sistema eleitoral. Aí a gente tem que se perguntar, tinha o direito de fazê-lo? Na minha opinião, eu não concordo com coisas que foram ditas, mas na minha opinião, tem todo o direito de fazê-lo. Segundo, o que os embaixadores fariam a partir desta reunião? Alguma coisa que atrapalharia o processo eleitoral? Eles influenciariam o processo eleitoral? Algum desses países que estavam ali representados se manifestou dizendo, olha, o processo eleitoral brasileiro não é confiável? Eu não me lembro de ter visto absolutamente nada nesse sentido. Entretanto, para o ex-presidente, este evento foi suficiente para que ele perdesse os seus direitos políticos. Agora, vamos ver o que aconteceu há poucos dias. Um ministro, numa reunião pública, diz que o governo brasileiro não aceita licitação ganha por judeus. Há manifestação mais criminosa e antissemita do que essa? Eu tenho dificuldade de identificar. E aí eu pergunto, qual foi a consequência? Aliás, o ministro que proferiu essa pérola, a longa vida política. Consequência absolutamente nenhuma. Qual é a consequência para o governo? Um governo que não negou. Um governo que se coloca na posição declarada de ser antissemita. Então, a gente vê esses duplos padrões que vão funcionando sempre na direção que mais convém o poder maior. E aí, quando a gente olha a Câmara dos Deputados, olha o Congresso Nacional, vejo vários deputados, isto é um absurdo, que isso é para liberar o ex-presidente e tal, que cometeram crimes. Só que essa turma, lá na década de 60 e 70, estava pegando em armas, assaltando banco e sequestrando embaixador para trocar por preso, para que os presos deles, dos grupos criminosos deles, se mandassem para o exterior, para não ficarem presos aqui. Passaram anos gritando censura nunca mais, anistia já e tal. E agora estão aí querendo censura e não estão querendo que ninguém do outro lado seja anistiado. Então esse duplo padrão, essa falta de coerência, essa cara de pau me incomoda profundamente, Caniato. É isso, a gente está repercutindo uma informação que foi compartilhada pelo senador Flávio Bolsonaro, dizendo que sim, a oposição está se articulando e traçando um plano para contar com o nome de Jair Bolsonaro na disputa presidencial em 2026. A articulação seria para aprovar uma anistia que atingiria em cheio Jair Bolsonaro. Você, Luiz Felipe Dávila, enfim, a gente escuta informações sobre essa articulação. Não sabemos de fato se isso conseguiria passar pelas duas casas, mas há uma sinalização que isso estaria ocorrendo de forma simultânea nas duas casas legislativas em Brasília. Dávila. Olha, Caniato, a discussão vai agora tomar vulto no parlamento, né? Mas a posição do senador Flávio Bolsonaro, nesse momento, ela é importante por uma razão fundamental. Nesta campanha, e num colégio eleitoral importante como São Paulo, o presidente Bolsonaro ficou meio apagado, porque como ele não apoiou a candidatura de Nunes de forma efetiva, como aconteceu com o governador Tarcísio de Freitas, e o governador sai como grande vitorioso aqui em São Paulo, nós vimos que esse não envolvimento do presidente Bolsonaro na campanha local acabou dividindo o bolsonarismo, né? Parte apoiando Nunes, Ricardo Nunes, e aí com o governador Tarcísio, e outra parte apoiando o Pablo Marçal. Então é importante alimentar a ideia de que essa anistia vai ser aprovada para manter o bolsonarismo unido em torno do nome do presidente Bolsonaro, porque se o presidente Bolsonaro não for candidato, hoje corre-se o risco desse movimento se dividir.
entre apoiadores, vamos dizer assim, do governador Tarcísio, né, e de outro governador aí apoiado pelo presidente Bolsonaro, se ele não pudesse se candidatar, e uma outra candidatura de um aventureiro que apareça aí para dividir o movimento. E isso mostra algo importante no cenário político, que é a divisão entre aqueles que acreditam que Bolsonaro apoiando um governador, vamos dizer como Tarcísio, para ser candidato, nós vamos continuar a fazer as mudanças que o Brasil precisa por meio do sistema político existente, e existem aqueles que perderam a esperança total no sistema e querem o candidato que representa o antissistema, aquele que diz que vai implodir tudo que está aí. E essa divisão, ela pode ser muito prejudicial para a direita em 2026. Então eu vejo que a postura do senador Flávio em alimentar a esperança de que haverá uma anistia e que Bolsonaro possa vir a ser o candidato a presidente em 2026, faz todo sentido dentro desta lógica para não deixar um movimento que foi dividido sim na eleição, principalmente em São Paulo. Então eu entendo, e você sabe disso, né, Caniato? Política é perspectiva de poder. Se amanhã você não tem perspectiva de poder, não vai poder se eleger em 2026, essa base racha mais ainda. Então eu entendo que manter esta narrativa hoje é fundamental para manter a cola do bolsonarismo, que nessa eleição acabou se dividindo no maior colégio eleitoral do país. Pois é, uma boa reflexão e tem absolutamente tudo a ver com a notícia que nós tratamos há pouco, né? Ainda que falem que Tarcísio de Freitas seria o número 1 da fila, bom, se ele é o número 1 da fila, Bolsonaro é o número 0, né, Mota? É preciso manter a chama acesa desse movimento mais à direita que se confunde com esse outro movimento que se chama bolsonarismo, né, Mota? Mas Caniato, eu estou procurando aqui um livro que eu queria mostrar, mas não está aqui, que é o livro do ministro Paulo Guedes. Ele lançou um livro com Alfredo Saxida que explica de uma forma muito didática e clara o que foi feito no governo Bolsonaro do ponto de vista econômico, estrutural, as reformas que aconteceram, os avanços, né? O que o governo Bolsonaro recebeu, o que ele entregou, só para dar o melhor momento de todos, né? Apesar da tragédia de Brumadinho, apesar da Covid, apesar da guerra na Ucrânia, o governo Bolsonaro entregou o Brasil com o PIB, um crescimento de PIB a nível chinês e uma inflação menor do que a da Europa e dos Estados Unidos. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente analisa o que aconteceu, o que foi o governo Bolsonaro e o que o presidente Bolsonaro representa. Eu não vou muito nessa linha de reduzir isso sob essa denominação de bolsonarismo, né? Os bolsonaristas. O presidente Bolsonaro, salvo engano, teve 58 milhões de votos, né? Isso é muito mais do que um pequeno grupo de pessoas que idolatram uma figura pública. Aliás, uma característica das pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro é que muitas vezes elas não concordam com o presidente Bolsonaro. Então, eu vou dar só um exemplo aqui. Em 2020, aqui no Rio de Janeiro, o candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro foi o Marcelo Crivella. Mas os apoiadores do presidente Bolsonaro tiveram um sentimento de que aquele candidato não correspondia aos ideais defendidos pelo próprio presidente Bolsonaro. E Crivella não ganhou a eleição aqui. Então, a gente tem que ter um olhar mais generoso para o que está acontecendo aqui. Essa história de candidaturas de aventureiros, meus amigos, candidaturas de aventureiros são um risco permanente que a democracia corre num país com voto universal, obrigatório e direto para presidente da República. Não adianta ninguém se colocar numa posição de tutela, né? Agora eu vou tutelar o eleitor brasileiro. Vamos criar aqui mecanismos para impedir que aventureiros cheguem ao poder. Vamos, né, tornar as pessoas inelegíveis. Não adianta, porque nada impede na próxima eleição de surgir uma pessoa com uma capacidade de comunicação fantástica e arrebatar os votos necessários. Se o fenômeno atingir um determinado tamanho, ele é imparável.
Se você não gosta disso, se você não se sente confortável com isso, os pais fundadores da República Americana já deram um remédio. Ele se chama colégio eleitoral. Ah, Mota, mas aí você está tirando o voto do povo. Não. O povo vota, mas essa votação tem que ser equilibrada no país inteiro. É isso que faz o colégio eleitoral. Esse não é o único risco que a democracia corre. Vale lembrar, o ativismo judicial é um outro risco muito grande, que pode sufocar os mecanismos da democracia. De qualquer forma, com todos esses riscos, a democracia ainda continua sendo o melhor de todos os sistemas. Não existe nenhum sistema melhor do que esse. E aí, para finalizar, eu acho que o Brasil está num momento muito ruim, as pessoas estão sem esperança, desanimadas, cansadas, muita gente com medo de dar a sua própria opinião, com medo de falar no grupo de WhatsApp, de colocar um emoji num grupo de WhatsApp. Então, isso faz com que a tensão aflore. As pessoas estão agora brigando, discutindo por pequenas coisas. Um político que faz 99% das coisas certas, ele fala uma frase, uma única frase, em que ele se expressou mal, em que ele disse uma coisa com a qual eu não concordo, aí pronto, ele morre. Tem um grupo de pessoas para os quais esse político morreu. Mas você vai botar quem exatamente no lugar dele? Não, isso não interessa. Para mim, ele acabou. Olha o que ele falou aqui. Então, esse é o momento pelo qual o Brasil está passando. Isso é resultado das coisas que a gente vê acontecendo todo dia, que afrontam o nosso sentimento de cidadania, afrontam o nosso sentimento de justiça, que faz com que muitos brasileiros achem: não adianta nada eu votar, porque eu voto, eu até consigo eleger representantes, eu elegi o Congresso mais conservador da história do Brasil, e o que isso adianta? Ontem a gente deu uma notícia aqui, né? A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma PEC. Não, mas a PEC não vai ser votada não, esquece, vamos engavetar. Como assim, companheiro? Como assim? Então, a gente precisa ter muita calma nessa hora. E agora a pergunta que não quer calar. O que você acha? Bolsonaro vai voltar em 2026 ou essa articulação no Congresso vai acabar frustrada? A disputa está só começando e as peças no tabuleiro político estão se movendo. Se você ficou até aqui, é porque está interessado nos próximos capítulos dessa história. Então comente aí embaixo, 2026. Quero saber sua opinião. Será que a gente está vendo o começo de mais um grande embate político no Brasil? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque essa novela política promete novos episódios cheios de reviravoltas.